Vai ter uma palavra que vai mudar a tua vida por completo e que tu precisa utilizar mais ela no teu vocabulário. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, estudante de psicologia. Se tu não me conhece, eu trago não todos os dias, mas de segunda a sexta, todas às 18 horas, um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, conhecimento, insights, pensamentos, o que eu estudo, o que eu vejo, enfim. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui. Eu quero conversar hoje contigo sobre uma simples palavra que eu demorei muito para entender, para começar a utilizar, e quando eu comecei a utilizar no meu vocabulário essa palavra, a minha vida literalmente mudou. E qual palavra é essa? Qual palavra é essa? Essa palavra é a palavra não. Não. A palavra não literalmente mudou a minha vida e o modo como eu ajo no meu dia a dia. Eu entendi com o tempo que falar não é errado. Falar não é necessário para que a gente realmente viva uma vida significativa. Para nós conseguirmos alcançar o que a gente deseja, nós precisamos aprender a dizer não. Por quê? Se eu desejo alguma coisa, se eu tenho alguma oportunidade, se eu tenho alguma vontade, eu vou ter que dizer não para um monte de coisas. Viver de modo significado é dizer não para muitas coisas e dizer sim para o que tem sentido para ti. Dizer não é essencial. Dizer não te mantém alinhado contigo mesmo. Dizer não é fundamental para que a gente siga a vida que a gente quer seguir. Se tu não segue a vida que tu deseja, se tu não diz não, tu não tem uma vida com um sentido próprio, porque quando a gente diz não, quando a gente não diz não, nós não somos seletivos com o que a gente vive e nós sempre concordaremos com os outros. E quando nós concordamos com os outros, a gente não forma um sentido próprio de vida. Nós apenas concordamos com as opiniões alheias, nós apenas concordamos com o que os outros falam. E para nós formarmos uma opinião própria, nós formarmos uma visão própria de mundo, nós precisamos escutar sim os outros, mas dizer não para aquilo que a gente não acredita, não concorda. É importante que a gente diga não e a gente aceite aquilo que faz sentido para a gente. Eu, no passado, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com falar não. Eu não sabia usar essa palavra, porque eu pensava que a minha felicidade, que o meu sucesso estava determinado nos outros. Eu pensava que as minhas oportunidades dependiam dos outros. Eu pensava que eu seria só feliz, só iria rir na presença dos outros. Eu pensava que eu só seria eu na presença dos outros. Eu pensava que eu seria apenas feliz na presença dos outros e com isso, com essa visão, com esse entendimento que eu tinha na época, eu não sabia dizer não, eu não sabia me impor, eu não sabia dizer o que eu acreditava. Eu apenas escutava e concordava. Eu colocava um sorriso na cara e dizia: está tudo bem, concordo com isso, é isso aí, a vida é dessa maneira. Tu está totalmente certo. E eu não me perguntava o que eu acreditava. E quando alguém falava alguma coisa, eu apenas dizia sim, sim. Dizer sim é muito fácil. Dizer sim é muito fácil, é muito cômodo. Dizer sim não nos tira da zona de conforto, porque a gente aceita tudo. Só que quando a gente aceita tudo, nós não teremos tempo
para fazer, para alcançar o que a gente deseja. Se nós aceitamos tudo, nós não aceitamos as oportunidades que são para nós mesmos. Porque eu entendo e eu vejo hoje que para eu realmente aproveitar uma oportunidade que faz sentido para mim, para eu realmente ter aquela oportunidade, eu preciso falar não para muitas outras. No passado, no passado recente, eu trabalhei com imóveis. Eu era corretor de imóveis, ainda sou, mas não estou mais na ativa. Mas eu trabalhava com imóveis e a cada cliente que eu atendia, eu dizia que a escolha de um imóvel é falar não para muitos e falar sim para um único específico, porque é aquele único específico que vai ser a moradia da pessoa, talvez pelo resto da vida. Então, a escolha de uma coisa importante, de algo significativo, necessita de um cuidado, necessita de não para muitos outros aspectos. Vamos colocar esse exemplo do imóvel na nossa vida. Se nós desejamos alcançar alguma coisa, nós vamos precisar falar não para muitas outras. Quando eu estava estudando para o vestibular, para passar na faculdade de psicologia, eu tive que aprender a dizer não para muitas coisas. Foi difícil me impor, foi difícil falar não, eu não quero isso. Faz mais sentido para mim isso e eu quero fazer isso. Foi difícil. Foi difícil, mas se eu não tivesse dito não, eu não teria conseguido estudar, eu não teria tempo para estudar, eu não teria me aproximado de pessoas que foram importantes para mim naquela época. Eu teria continuado num relacionamento que não estava fazendo sentido mais naquele momento. Eu diria sim para tudo. Eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Então é importante que a gente diga não para muitas outras coisas se nós realmente queremos alcançar o que a gente deseja. E eu aprendi também com o tempo que quando a gente diz não para uma determinada coisa, a gente abre um espaço para vir uma oportunidade. Quando eu disse não para o meu antigo trabalho de corretor de imóveis, não estava fazendo mais sentido para mim, eu disse não para essa profissão e abri uma outra possibilidade, abri uma outra oportunidade. Quando a gente diz não para certas coisas na nossa vida, nós abrimos espaço para vir outras. E a gente vai ter que ter a sensibilidade, o entendimento de que aquilo faz sentido ou não. A gente tem que entender se aquilo faz sentido para dizer sim e se não faz sentido para dizer não. É importante dizer não. É importante. Fale não. Não. Se não está fazendo sentido para ti esse vídeo aqui até o momento, diga não. Saia do vídeo. Aprenda a dizer não, aprenda a entender o que faz sentido para ti. Porque se tu não aprender a dizer não, tu vai ficar perdido na vida. Tu vai aceitar tudo que os outros vão falar, tu não vai construir uma visão própria, e quando tu não constrói uma visão própria, uma opinião própria, tu aceita qualquer coisa. E quando tu aceita qualquer coisa, tu acaba deixando de lado os teus valores. E quando tu deixa de lado os teus valores, tu não consegue ter uma saúde adequada. Dizer não é muito importante para ter uma boa saúde mental. Talvez tu tenha sido criado numa família em que foi ensinado que tu deveria dizer sim para todo mundo, que dizer não era contra as regras. Talvez tu tenha sido criado dessa maneira e tu não tem culpa disso. Tá tudo bem. Só que tu precisa agora olhar para si e entender o que tu quer a partir de agora. É importante que tu olhe para si e tu aprenda a impor limites na tua vida, impor limites no que faz sentido, no que não faz, impor limites nas relações em que tu está.
É importante que tu imponha limites e diga mais nãos. É importante. Eu aprendi com o tempo que não se constrói uma saúde mental significativa sem a gente ser seletivo com o que a gente vive, com o que a gente escolhe. Aquele que não é seletivo com o que vive não tem tempo para viver. E quando não se tem tempo para viver, nós deixamos a nossa vida escapar pelas nossas mãos. É preciso que a gente entenda que terão coisas na vida que não são pra gente. E nós temos o dever de dizer não. Eu vejo hoje que muitas coisas na minha vida poderiam ter sido resolvidas com um simples não. Não concordo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Além desse vídeo aqui servir para te dizer a importância de dizer não, eu quero te falar que está tudo bem dizer não. Pessoas que realmente têm um laço significativo contigo, que realmente te conhecem, que gostam de ti, elas não vão se importar de tu falar não. Tu foi convidado para alguma saída, algum encontro e tu não está a fim de ir, diga não. Diga não, está tudo bem, as pessoas entendem. É muito melhor tu dizer um não sincero do que uma verdade falsa. Quando uma verdade falsa, é melhor nós dizermos um não verdadeiro do que um sim falso. Porque quando nós somos falsos, nós mostramos isso para as pessoas e as pessoas notam isso. E quando nós somos falsos, ninguém consegue confiar na gente. E além disso, quando nós não somos verdadeiros, quando nós não impomos limites, nós não mostramos quem nós somos de verdade, as pessoas não nos conhecem de verdade. E a gente não pode exigir um olhar diferente das pessoas para a gente. Eu entendi com o tempo que em um relacionamento é importante que a gente imponha certos limites, que a gente diga não para algumas coisas. É importante dizer não. Porque, pô, imagina comigo agora. Tu começou um relacionamento. Teve uma ação da pessoa, um hábito da pessoa que tu não concorda, que tu acha errado, que vai contra um valor teu. E tu quer dizer para a pessoa não repetir aquela ação que te faz mal. Só que tu não disse não porque tu tinha dificuldade de dizer não. E daí depois de 10, 15 anos, tu aprendeu a dizer não. E daí tu vai lá dizer não para a pessoa. Percebe o quanto que é injusto com a outra pessoa a gente falar não depois de tanto tempo? Claro que a gente tem sim o direito de falar não em algumas coisas, mas aquela pessoa que tem um hábito que tu não concorda, ela não vai entender o motivo da tua revolta em si, porque tu nunca disse não durante 10, 15 anos. E agora por que tu está falando não? Vai ser um pouco injusto com aquela pessoa. Então é importante que tu seja verdadeiro desde o primeiro momento. Porque é melhor tu falar um não verdadeiro do que um sim falso. É melhor que tu diga, olha, não concordo com isso aqui, não gosto disso aqui, não me faz bem e não vou continuar dessa maneira. É muito melhor ter uma conversa honesta, ter um relacionamento honesto nesse nível do que viver por anos numa falsidade e daí depois tentar fazer alguma coisa diferente, mas vai ser muito difícil. No início de um relacionamento, quando são impostos limites, é possível ter uma conversa. Agora, depois de anos, depois de décadas, é muito difícil ter limites impostos, porque não foram colocados desde o início. Até pode ser uma construção de ambos a imposição de certos limites, mas vai ser muito mais difícil
E o relacionamento vai estar mais suscetível também a romper, porque quando se constrói um hábito, se constrói um cotidiano, uma rotina, é muito difícil de tu quebrar isso, só quebrando a relação mesmo. Então, é preciso que a gente pense que o não é preciso e que está tudo bem dizer não e que é melhor dizer não do que um sim falso, porque no futuro o sim falso vai te trazer problemas. É importante falar não. E uma outra coisa, quando tu diz não para uma determinada situação, um determinado evento, tu tu fica mais alinhado consigo mesmo e tu acaba deixando de seguir um padrão, um padrão que é estimulado pela sociedade, tu deixa de focar no todo para focar naquilo que faz sentido para ti. Em um mundo cheio de estímulos, é muito importante dizermos não. Teve uma frase que eu li, eu vou procurar aqui agora, uma frase aqui, só deixa eu procurar aqui mesmo, porque eu acho que faz sentido. Eu tinha escrito, é uma frase que eu escrevi. Aqui, achei. Eu tinha escrito que falar não mostra que nós temos uma opinião própria. Porque quando nós falamos não, nós não aceitamos, e isso vem um pouco da seletividade que eu falei, do que a gente concorda, do que a gente não concorda, que quando nós falamos não, nós mostramos que nós temos uma opinião própria, que nós estamos alinhados com os nossos valores, com o que a gente acredita, e que isso é importante porque isso mostra que nós não aceitamos qualquer coisa. E isso mostra que nós não estamos abertos a qualquer estímulo de verdade. É importante falarmos não. É importante. Se tu não falar não, é possível que tu caia num local de, sabe, de falta de conhecimento de si mesmo, um local de falta de autocuidado, porque o não é ser seletivo, o não é ser fiel aos teus valores, o não é ter cuidado com o que tu escuta, não concordar com tudo, o não é ser sincero, é ser verdadeiro, o não é essencial para ter uma vida significativa, para tu se manter no processo que faz sentido para ti. O não é fundamental para ter uma saúde mental. E se nós não tivermos uma saúde mental, não vai ter energia para alcançar o que a gente deseja, o que a gente quer alcançar na nossa vida. É preciso que a gente diga não para muitas coisas, como eu falei no início, para que a gente tenha energia suficiente para correr atrás daquilo que realmente faz sentido, que é significativo para a gente. É importante falar não. É importante falar não. Se tu não fala muito não na tua vida hoje em dia, eu quero te propor um desafio. Um desafio simples aqui. É um desafio para a gente colocar em prática o que a gente veio falando aqui nesse vídeo. Qual que é esse desafio? Tu vai pegar, tu vai analisar um aspecto da tua vida. Analisa um aspecto da tua vida no geral. É relacionamento, é hábitos, é família, qualquer contexto, qualquer ambiente, tu vai analisar, tu vai identificar algo que tu não concorda, algo que tu não gosta, e tu vai começar a dizer não nesse único contexto. Se
Alguém falou alguma coisa, te pediu opinião de alguma coisa, diga não, não concordo com isso. Se tu for convidado para alguma coisa e tu não quer ir, diga não, não quero ir. Pegue uma situação, um contexto, analise na tua vida e comece a se expor a um não de maneira lenta, porque não é um processo rápido, é um processo que vai exigir construção, mas com o tempo vai ficar fácil e com o tempo de tu incentivar essa seletividade em ti mesmo, tu vai conseguir viver melhor para si. Tu vai conseguir viver melhor a partir dos teus valores. E viver a partir dos nossos valores é essencial para nós sermos os protagonistas de nossas vidas. E isso é uma coisa que eu falo e repito em muitos vídeos de sermos os protagonistas de nossas histórias, porque eu vejo que para nós vivermos uma história com sentido, significado, saúde, disposição, energia, nós precisamos estar em contato com a gente mesma. E para nós estarmos em contato com a gente mesmo, nós precisamos dizer não para muitas outras situações. Isso eu aprendi na prática, porque eu não aprendi a falar não. E eu estou aqui nesse vídeo de hoje para te incentivar a falar não e não precisar passar por tudo que eu passei. E se tu passou por eventos que te deixaram perdidos e que tu aprendeu a dizer não com a vida, ou se ainda tem algum entrave, alguma dificuldade com essa palavra, eu estou aqui para te dizer que está tudo bem em dizer não. Está tudo bem. Esse vídeo aqui foi um incentivo para te dizer não e para te dizer que está tudo bem dizer não. Está tudo bem dizer não. E está tudo bem tu chegar aqui no meu vídeo e tu falar: olha, Eduardo, não concordei com o teu vídeo. Sabe o que eu vou falar? Tudo bem, não concordei com a tua opinião. E está tudo bem falar não. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que parar de dizer sim para tudo na vida. Tá tudo bem falar não, tá tudo bem falar que tu não concorda com o conteúdo, tá tudo bem falar que tu não concorda com uma opinião. O que importa é o que tu acredita. É o que tu acredita. Claro, tem exceções, mas assim, o que importa é o que tu acredita, o que faz sentido para ti, como tu quer viver, o que tu quer viver, quais são os teus significados, os teus valores. E a partir de todo esse entendimento, tu tem que começar a falar não, para tu começar realmente a viver a vida que tu quer viver. Certo? Eu espero que tenha feito sentido para ti esse vídeo e que depois desse vídeo tu comece a falar um pouco mais de não para o que tu não concorda, o que tu não vê sentido. Fechou? Se fez sentido para ti esse vídeo, se tu quer mais conteúdos como esse, se tu quer um conteúdo de segunda a sexta às 18 horas aqui no YouTube, conteúdo que traga uma reflexão, um pensamento, uma ideia, um ensinamento que te ajude a se desenvolver como pessoa e te ajude a ficar mais conectado consigo mesmo, esse é o ambiente certo. E se tu quer isso, vai no meu perfil e se inscreve nesse canal. Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece de uma coisa muito importante. Muito importante. Até vou chegar mais perto aqui do microfone, tirar ele aqui para falar uma coisa bem importante. Mergulhe mais.